São 8 horas da noite de uma quarta-feira, semana praticamente encerrada, ou não. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Andresa Baroni e esse é o canal Surtando em Causa Própria. Eu agradeço muito a todos vocês por tomarem um tempinho do seu dia pra me assistir por aqui. Outra quarta-feira de tempo feio aqui em Curitiba, porque aparentemente a gente ainda não teve chuva suficiente desde o que? Setembro, outubro do ano passado, chovendo sem parar. Mas é isso, né? Também não é como se a gente não tivesse passado por coisas piores nos últimos anos. Enfim, gente, não estamos aqui pra falar sobre o tempo lá fora. Hoje, aliás, a gente vai falar de uma coisa super séria. Nessas últimas semanas, tem viralizado e circulado por aí um monte de vídeo de um cara chamado Pablo Marçal, que é empresário, coach e talvez pastor. Bom, esse último, na verdade, eu não sei, mas tem vídeo dele falando sobre fé e sobre Deus, então se vocês souberem, deixem aqui nos comentários, que eu agradeço. Mas a principal função mesmo, eu acho que é ser coach. Bom, vocês provavelmente já viram os vídeos dele falando absurdos em palestras do tipo como sobreviver a um ataque de um tubarão dando uma das suas mãos pra ele comer, sobre como ele é milionário com, sei lá, 4, 5 helicópteros, mas não pode pagar pra um cara fazer os móveis planejados pra casa dele maltratando as pessoas da plateia que pagaram pra ver e pra ouvir o que ele tem a falar, e até um vídeo dele falando pra uma cadeirante que ela poderia voltar a andar caso ela tivesse fé nessa possibilidade. Ai, gente, sério, esse eu vou dizer assim que eu nem consegui assistir até o final porque é tenso, assim, para dizer o mínimo. Mas enfim, né, se você não ouviu falar do Pablo Marçal agora, por conta desse monte de vídeo que tá circulando por ele, sobre ele por aí, você deve ter ouvido falar dele no começo do ano passado, quando ele levou 32 pessoas lá pro Pico dos Marins, em São Paulo, despreparadas, sem equipamento certo, na época errada, e se perdeu com elas. No final, eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros numa super operação e, graças a Deus, não aconteceu nada de muito grave com ninguém. E aí a gente pensa, será que o Pablo Marçal é o único coach que tá colocando em risco as pessoas e que tá cobrando quantias enormes de dinheiro para ensinar as pessoas a terem, sei lá, um mindset que vai mudar as suas vidas e deixar todo mundo milionário? Ou curar as pessoas? E a resposta a gente sabe que é não. Tem muita gente fazendo a mesma coisa por aí, e é por isso que eu resolvi fazer um vídeo para tratar dos aspectos jurídicos desse assunto. Mas, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês já deixarem o like agora, no comecinho do vídeo, que é super importante para mim. Vou pedir também que vocês se inscrevam no canal, porque não custa nada e me ajuda muito. Não se esqueçam ainda de ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo e principalmente de comentarem e compartilharem esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem para que esse canal possa crescer. Bora lá? Coach, uma profissão que nos últimos anos vem se multiplicando e fazendo muito sucesso. Basicamente, é um profissional que vai te ajudar a atingir um determinado objetivo, seja ele pessoal ou profissional, por meio de orientação, de conselhos e treinamentos, etc. Ou seja, é um profissional que, na teoria, como qualquer outro, tá lá para te ajudar. O problema é que muitas pessoas passaram a se chamar de coaches para poder manipular pessoas, vendendo sonhos, cobrando uma fortuna para isso, sem ter conhecimento nenhum do que estão fazendo, com o único objetivo de quê? De ganhar dinheiro em cima disso. E claro, isso deu muito certo, porque esses profissionais acabam encontrando um espaço no mercado. Seja porque tem muita gente querendo aprender a ficar milionário por meio de investimento, seja porque tem gente com dificuldade em se encontrar em uma relação amorosa saudável, ou seja porque está tentando buscar a cura para alguma doença, seja ela sua própria ou de alguém próximo, né, de alguém que você ama. E nessa tentativa de melhorar de vida, a pessoa acaba gastando rios de dinheiro com supostos métodos infalíveis que no final, gente, pode não dar resultado nenhum. E sabe por quê? Porque eles não são feitos para dar resultado. Eles são feitos para serem vendidos e para darem dinheiro para a pessoa que cria esse método. Tem muito coaching de investimento por aí, por exemplo, dizendo que ficou milionário colocando dinheiro na bolsa de valores, mas que na real ficou rico mesmo com a venda desses cursos e não com o investimento em si. E aí você, que paga para ter a ajuda de um profissional desses e no final ainda sai perdendo mais dinheiro, tem que ouvir dos coaches que o problema com certeza tá em você, que não aplicou o método infalível deles da maneira certa, que não tem fé o suficiente ou, sei lá, que tá com um bloqueio mental ou qualquer outra desculpa desse tipo. E quando isso acontece, a pergunta que fica é:
o que eu faço se eu me sentir enganado, se eu me sentir lesado? O direito tá do meu lado? E a resposta é sim. A primeira coisa que você precisa entender é que quando você paga um coach, seja para que ele te mentore, ou seja só para adquirir um curso dele, você é um consumidor e, portanto, tanto você como o coach estão sujeitos às regras do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. E o que o CDC diz? Bom, dentre os direitos básicos de qualquer consumidor estão a proteção à vida, à saúde, à segurança contra os riscos provocados pelo fornecimento de produtos e serviços considerados nocivos ou perigosos. Por exemplo, levar 32 pessoas para subir um morro sem ter o devido preparo para isso. Além disso, você tem o direito de informação clara e adequada sobre o produto ou serviço que você adquire em relação à quantidade, qualidade, características e, claro, principalmente, os riscos que eles apresentam. E caso um produto ou serviço te cause algum dano moral ou financeiro, você tem o direito de ser ressarcido monetariamente por isso. Inclusive, em caso de relação de consumo, ou seja, entre um fornecedor de serviço ou de produto e um consumidor, essa reparação de danos morais e materiais deve ser feita independentemente de culpa do fornecedor. Basta que o consumidor consiga comprovar que houve de fato um dano e que esse dano foi causado pelo produto ou serviço que ele comprou. Mais do que isso, no direito do consumidor existe uma coisa chamada inversão do ônus da prova, que garante que em caso de dano, não é o consumidor que vai ter que provar que esse dano existiu, é o fornecedor que vai ter que provar que não teve dano nenhum ou que esse dano não foi causado pelo serviço ou produto dele. Ou seja, se você se sentiu lesado de alguma forma por um coach, você pode ir na justiça atrás dos seus direitos, porque a lei te dá um amparo para isso. Mas, claro, isso não significa que você não possa também tomar alguns cuidados. Por exemplo, antes de sair comprando cursos, mentorias, métodos e palestras por aí, procure o nome do coach no Google ou em outros sites, como, sei lá, o Reclame Aqui ou o Jus Brasil, para ver se a pessoa já teve problemas relatados por outros consumidores e se tem algum processo em nome dele movido por consumidores. Às vezes, só nessa pesquisa você já descobre se o coach é sério e isso te salva de uma dor de cabeça enorme lá no futuro. E aí, mesmo assim você decidir contratar, é sempre importante que você verifique se a compra do curso ou do serviço vai estar acompanhada de um contrato. E um contrato sério, gente, com os dados do coach, o objeto do contrato, ou seja, o serviço que vai ser prestado, o valor que vai ser cobrado e o que acontece em caso de problemas, como a não prestação do serviço ou se os resultados não forem alcançados, por exemplo. E claro, né, não custa falar, leia bem esse contrato para ver se não vai ter nenhuma cláusula ali que tira do coach qualquer responsabilidade por danos eventualmente causados. Além disso, é sempre importante você pedir um recibo ou uma nota fiscal com a descrição do serviço ou do produto comprado para provar que você pagou por isso, o quanto você pagou, quando você pagou, porque essas informações vão te ajudar a receber o seu dinheiro de volta, caso você tenha que ir para a justiça. Então, beleza, tô resguardado como consumidor, mas acaba aí? Não. Dependendo do caso, e isso tem que ser muito bem analisado, a forma de atuação do coach pode ser considerada também um crime. O mais comum nesses casos acaba sendo o estelionato, o famoso artigo 171 do Código Penal. Ou seja, obter para si ou para outrem vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante fraude. É o caso de coaches que prometem te deixar milionário em um mês se você comprar as palestras dele por X milhares de reais, ou que vão te fazer com que você encontre o amor da sua vida se comprar o curso deles. Em alguns casos, se envolver a fé das pessoas, a gente ainda pode ter o estelionato espiritual, que é quando o coach tira a vantagem financeira de alguém mediante a promessa de alcançar algum desejo, como a salvação, por exemplo. E a coisa fica ainda mais séria em caso de coaches que acabam prometendo coisas relacionadas à saúde, como a cura para determinada doença, por exemplo. Nesses casos, a gente pode ter os crimes de exercício ilegal da medicina, odontologia ou farmacêutica previstos no artigo 282 do Código Penal, que é quando a pessoa exerce essas profissões sem autorização legal. Tem também o crime de charlatanismo do artigo 283, que acontece quando a pessoa promete a cura por meio secreto ou infalível, e também o crime de curandeirismo do artigo 284, que é quando a pessoa prescreve remédios, aplica alguma substância no paciente ou faz diagnóstico de doença sem ter conhecimento para isso.
Gente, eu sei que no desespero para se curar ou para curar alguém que a gente ama, as pessoas às vezes acreditam em qualquer um que diga ter algum poder maior ou que tem algum contato com algum ser superior. E se você acredita nisso, se você tem fé nisso, tá tudo bem você realmente procurar ajuda espiritual. Eu, pessoalmente, e aí é só a minha opinião mesmo, acredito que você ter um apoio espiritual e emocional nessas horas é super importante. Mas isso é um complemento e não substitui de forma alguma um tratamento médico. Não deixe de buscar ajuda com um profissional da saúde, com um médico que estudou anos de faculdade, de residência, para te passar o melhor tratamento possível. E se alguém te diz para parar com o tratamento médico e buscar só o espiritual, e principalmente se você tiver que pagar por esse tratamento espiritual, desconfie. Procure uma segunda opinião. Não custa nada e ainda pode salvar a sua vida ou da pessoa que você ama. E para terminar o vídeo, eu queria deixar bem claro que nem todo coach tá tentando te passar para trás. Nem todo coach tá tentando tirar proveito de você. Tem muito coach sério por aí que acaba levando uma fama ruim por causa de outros que acabam fazendo, né? Eu sei como é. Eu sou advogada e eu sei que a minha profissão tem a fama que tem, porque tem muito advogado picareta por aí que acaba ferrando a reputação de todo o resto. Então, o objetivo desse vídeo é que você conheça os seus direitos, saiba que a lei te dá um respaldo caso você seja lesado e que você pode procurar ajuda na justiça, seja com um advogado ou, se você não quer ou não pode contratar um advogado particular, você ainda pode procurar o juizado especial para entrar com uma ação por conta própria, a defensoria pública e até faculdades de direito que vão ter escritórios lá para te ajudar de forma gratuita. E claro, em caso de crime, você ainda pode fazer um BO direto na delegacia ou também ir atrás de um advogado para te ajudar. Mas agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Me contem aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Também não se esqueçam de deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. E, principalmente, de compartilharem esse vídeo com outras pessoas para que o nosso canal possa crescer. Nos vemos semana que vem. Tchau!